que servem ao Senhor nas mais diversas áreas. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que é muito conhecido de todos nós. E está ligado a este momento de culto de consagração da família. Tem a ver com o nosso tema, Minha Família nas Mãos de Deus, mas não é o Salmo 37, versículo 5. Mas é um salmo, que é o Salmo de número 127. Este salmo que diz assim, eu vou ler, e aí os irmãos podem acompanhar aí na sua Bíblia, no seu smartphone. Diz assim, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Conhece esse salmo? Conhece? Já leu? Nós temos um pequeno problema em relação aos textos bíblicos que são bem conhecidos de todos nós. Salmo 23, Salmo 91, Salmo 127, 1 Coríntios 13, Filipenses 4, esse texto aí que você gosta, e que João 3,16, que são textos mais marcantes. Qual é o pequeno problema em relação a eles? Porque nós achamos que esgotamos o sentido deles. Porque nós, tipo assim, já entendemos tudo que tem a ser dito no Salmo 23, tudo que tem a ser dito do João 3,16, e aí nós fechamos o nosso olhar para algumas outras lições preciosas que podemos encontrar a partir desses textos. Porque é uma questão muito significativa na Bíblia. A palavra de Deus, que ela é viva e ela é eficaz. Amém? A Bíblia é um relato. É um relato histórico, é um relato que expressa estado de ânimo, como, por exemplo, o livro de Salmos, os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, que vão expressar o estado da alma daquela pessoa naquele momento. E aí, por ser então esta palavra viva, que é claro que ela tem que estar atrelada a uma hermenêutica, a uma exegese, a um contexto histórico, a um contexto linguístico, tudo isso para que nós não possamos adulterar a palavra, para que nós não possamos dizer aquilo que a palavra não está dizendo, mas nós precisamos também ter uma compreensão da Bíblia enquanto este livro vivo, de uma maneira devocional e gostosa de ser lida. Desta maneira, então, você pode ler este texto do Salmo 127, e você pode ter, a partir deste texto do Salmo 127 ou outro texto, alguma coisa que toque no teu coração, que fale ao teu coração, como nunca antes. É esta palavra viva, em que Deus usa, então, para poder, naquele momento, a partir deste texto, falar ao seu coração. Eu quero então aqui apresentar algumas questões para os irmãos neste salmo, a partir desta ênfase que nós temos dado neste mês de maio, minha família nas mãos de Deus. Por que devemos colocar a nossa família nas mãos de Deus? Por quê? Qual o sentido? Por que deveríamos fazer isso? Ou por que nós devemos realizar isso? O texto dos Salmos fala, entrega teu caminho ao Senhor,
confia nele e ele tudo fará. Está então implícito no texto que existem coisas que nós queremos, existem coisas que nós almejamos, que nós não conseguimos por nós mesmos, que você não pode conseguir. Existem situações que nós precisamos de recursos para que possamos alcançar o nosso objetivo, que precisamos de pessoas para que possam nos ajudar a alcançar este objetivo, e precisamos de Deus, acima de tudo, acima dos recursos e das pessoas, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Então, quando nós aqui colocamos minha família nas mãos de Deus, e quando nós trabalhamos esse tema a partir do Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, responde essa questão que eu fiz. Por que que nós devemos colocar a nossa família nas mãos de Deus? Por que que nós devemos colocar a nossa vida nas mãos de Deus? Porque há em nós uma incapacidade em podermos conquistar por nós mesmos aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós sonhamos. Salmo 127, ele começa com uma condicional, a partícula si. Esta partícula que aflige muito a todos nós. E se amanhã estiver chovendo? E se amanhã eu chegar no trabalho e for mandado embora? E se amanhã? E se o resultado do exame? E se? Então esta partícula condicional, ela nos coloca à frente a alguma coisa que é da ordem do que nós não podemos controlar. Que nós não temos como controlar. E aquilo que nós não podemos controlar, e não é pouca coisa que não podemos controlar, nós precisamos é confiar. Nós precisamos é confiar. Não é isso, Cobal, que nós conversamos domingo passado? Quando eu falava de algumas preocupações, de algumas inquietações, e aí você fala, mas pastor, então é para descansar, para confiar. É dessa maneira. É desta forma. Porque diz o texto bíblico, o Senhor Jesus no Sermão do Monte, de que nada adiantará e nada resolverá perder uma noite de sono, perder o apetite, para que possamos acrescentar um côvado à nossa estatura, para que possamos conseguir aquilo que não está no nosso controle. Então nós precisamos confiar. Então nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus, precisamos entregar a nossa família nas mãos de Deus. É desta maneira então que o salmista começa, dizendo, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não vigiar a cidade. Ou seja, se Deus não estiver à frente, se você não colocá-lo à frente, se você não priorizá-lo para que possa então submeter a sua vida a Ele, eu e você, nós então não conseguiremos alcançar o que nós almejamos e queremos alcançar. E o que é que nós queremos alcançar? O que é que nós buscamos na vida? Nós buscamos satisfação, nós buscamos paz, nós buscamos realização, nós buscamos sentido. Um judeu que veio depois do campo de concentração a fundar uma teoria psicológica chamada logoterapia, Viktor Frankl, ele então relata tudo aquilo que ele passou de sofrimento no campo de concentração por ocasião do nazismo. Ele viu então pessoas que morriam, que estavam ao seu lado. E ele começou a observar que algumas dessas pessoas, judeus, que morriam no campo de concentração, não necessariamente, e não descartando isso, a questão dos trabalhos forçados, a questão da não alimentação, ele começou a observar que pessoas morriam pela falta de sentido. A vida carece de sentido. Quando não se dá sentido à vida então perde o seu norte, perde a sua estabilidade,
Então, Viktor Frankl, ele passou o tempo no campo de concentração, elaborando dentro de si um sentido para a vida. E ele, então, expressa isso em sua teoria e deixa claro que para que nós possamos viver, nós precisamos dar sentido à vida. E a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus, é o que dá o sentido da nossa existência. Porque nos atende no aqui e no agora, e porque nos remete ao que está para além do aqui e o agora, com uma certeza inequívoca, com uma certeza que nos coloca frente a uma esperança que nos leva a caminhar, a prosseguir, porque tendo a confiança daquilo que nos foi garantido e reservado em Jesus, a vida eterna, então nós caminhamos, nós prosseguimos e nós vamos avançando. Como é que está a sua vida? Qual o sentido que você tem dado à sua vida? De que maneira você tem vivido na sua casa, na sua família? Se o Senhor não edificar a casa, está claro no texto, e já compartilhei isso em outros momentos, que não se trata de uma casa de alvenaria em uma construção, é uma metáfora, é uma forma de poder apontar e sinalizar para essa nossa realidade nesse mundo mais significativo que nós temos aqui, que é a nossa casa, que é a nossa família, que são as pessoas com as quais nós convivemos. Que por vezes são as que nós mais também, por vezes, desprezamos. Vivemos, convivemos no mundo mais significativo, mas por vezes as pessoas que nós mais desprezamos. Então o texto está falando de gente, está falando de relacionamento, está falando de família, está falando de casamento, do esposo, da esposa, está falando do relacionamento pais e filhos, filhos e pais, está falando então de relacionamento parental, da relação daquilo que é para além dessa família mais nuclear, mas a parentada toda, está então dizendo de algo que nós almejamos, que passa pela família, que passa por este mundo significativo, e que só Deus pode realizar para cada um de nós e por cada um de nós. Se o Senhor não edificar a sua casa, algumas coisas que nós não conseguiremos, e que nós não conseguimos sem a ação de Deus. Você lembra do relato de Êxodo, que fala das pragas do Egito? Lembra? Lembra que a última praga foi dada como a morte dos primogênitos? Vou ressaltar duas. Essa, não é? Mas antes dessa vou falar de uma outra. Lembra daquela da praga das trevas? Então, trevas em todas as casas do Egito, exceto nas casas do povo de Deus. Isso te diz alguma coisa? Diz alguma coisa para mim e para você? Tem alguma coisa que isso coloca e contextualiza com o momento em que nós estamos vivendo? De trevas, de falta de perspectiva, de falta de esperança, onde a marca da sociedade tem sido a marca da depressão. Mas quando nós confiamos em Deus, tem luz. Então tem direção, então tem sentido. A outra praga das 10 é aquela que então é a última, que é a praga dos primogênitos. Lembra desse relato? E aí o texto dá a orientação que o povo deveria então sacrificar um novilho e aspergir o sangue, aonde? Nos umbrais, certo? Por quê? Por quê? Tem todo um sentido que vai apontar para o Novo Testamento, que é o sangue de Jesus, certo? Sangue derramado na cruz, o sangue do Cordeiro. Quando eles, então, assim procederam, você lembra do contexto desse texto? Por que deveriam fazer isso? Lembra? Por quê? Por que deveriam aspergir o sangue nos umbrais da porta? Porque o anjo da morte passaria em toda aquela região, e aí na casa então que tivesse
a marca do sangue, ele não entraria. Meus amados irmãos, quando nós vamos para o livro de Jó, e o inimigo se mistura ali junto com os anjos do Senhor, e então Deus diz: de onde vens? O que ele responde? De rodear a terra e passear por ela. Ele parou de fazer isso? Ele parou de agir dessa maneira? Sentido, então, do texto de Êxodo, com o texto de Jó, à luz disso que eu estou aqui querendo colocar com a graça de Deus, é que se nós não deixarmos e não buscarmos da presença do Senhor, se nós não colocarmos a nossa família nas mãos de Deus, nós seremos tragados por este que está a rodear a nossa casa, por este que está a rodear a nossa família, por este que não quer a sua realização, por esse que não quer ver a satisfação no seu casamento, por esse que não quer ver seus filhos crescendo e caminhando no caminho do Senhor, por esse que não quer ver você se alegrando. Então, se o Senhor não edificar a casa, tem a ver com que se o Senhor não proteger esta casa, o inimigo ainda anda rondando a terra, bramando, diz o texto lá, agora de Pedro, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E para que nós possamos não nos tornarmos presas do inimigo, nós precisamos colocar a nossa família nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos consagrar a nossa família ao Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, e aí a sequência do texto, ela vai deixar isso claro quando fala, se o Senhor não guardar a cidade. Segunda coisa que eu quero aqui compartilhar com os irmãos, do porquê que nós precisamos colocar a nossa família nas mãos de Deus. Tem a ver com sonhos. Tem a ver com sonhos. A nossa vida, ela se constitui a partir dos sonhos. Todos nós aqui temos sonhos. Trabalhamos pela sobrevivência, mas trabalhamos com a expectativa de poder juntar um dinheirinho, comprar uma casa, juntar um dinheirinho, trocar de carro, juntar um dinheirinho, fazer uma viagem, poder pagar a conta dentro de casa. Então tem realizações, tem sonhos. O sonho movimenta a nossa vida. O sonho move a nossa vida. A fase que, na vida, em que esses sonhos em que os sonhos estão bem mais caracterizados, não restritos, é a adolescência. O adolescente, ele é sonhador por excelência. Muito embora nós vejamos hoje dados apontando crescimento da depressão no índice maior entre jovens e adolescentes. O inimigo está roubando a expectativa de vida. Tantas guerras, tantos rumores de guerras. Eu tenho ouvido alguns jovens que falam assim, não, para que eu vou fazer? Para que eu vou querer? Vai acabar. Vai jogar uma bomba e vai explodir tudo. Tá? Então, sem aquela questão daquele elan de querer conseguir um pouco mais, de querer avançar um pouco mais. Desta maneira, então, há uma caracterização nos nossos adolescentes, na adolescência, por sonhar. Eu quero dizer para os adolescentes aqui, que não abram mão dos sonhos, que são os sonhos de Deus. Sonhe com um bom casamento. Não sonhe com um príncipe, porque ele não existe. Não sonhe com uma princesa, porque ela não existe. Mas sonhe com um varão de Deus, com uma varoa de Deus. Sonhe com uma boa formação profissional. Sonhe em poder progredir nos seus estudos. Sonhe com um bom trabalho. Sonhe com a sua família. E isso, então, nesta fase da vida, mas também dito a cada um de nós, a mim que estou na terceira idade, onde aí, por vezes, nós começamos a perder a questão do sonho, né? Já passou tanto tempo,
já vivi tanto. Pessoas por vezes dizem assim: o que eu posso esperar mais da vida? O que eu posso esperar mais da vida? Se Deus me deu vida, se Deus está te dando vida, se nós estamos aqui, é porque Ele tem algo para cada um de nós, para que possamos realizar, para que possamos abençoar. Então o texto, ele vai deixar isso claro em termos de sonhos, a partir, sabe de quê? Vamos lá, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, toca aqui no que é respeito à cidade, mas observem bem, que a partir de então, vai começar a falar daquilo que é inerente à família. Fala: inútil será levantar de madrugada e dormir tarde. Inútil. Inútil poder perder essas noites de sono. Inútil comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque isso não dará sentido. Aí é aquela frase de traseira de caminhão, que diz assim: nenhum sucesso na vida compensa o insucesso na família. Então, daquilo que se busca, e diz o texto, fala inútil. Aí diz também, observem: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como frestas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então observem bem do que ele está falando, do que o salmista está falando. Ele está falando da realidade dele em termos de sonho, em termos de realização, em termos de conquista. Mas ele está falando também de sonho, em termos daquilo que diz respeito à família, e aí mais atrelado aos pais. Quando nós ouvimos aqui o testemunho da irmã Kátia, que fala sobre o Herbert, né? E mande um abraço para ele, e fala de uma mãe que se preocupa com o filho. Você não se preocupa não, Virgínia? Preocupa, irmã? O filho de vocês está muito bonito. Esse garoto está muito bonito, está um rapaz, está um homenzinho, olha só. Está lindo. E não tem isso. Preocupa não, Bira? Maria Vitória, lindona aí? Márcia? Os pais a vida tem algum momento que os pais começam a voltar para os filhos. E começa aí, tem até uma questão, por vezes tem que ser separado, que começa a querer viver a vida dos filhos. Aí complica, né? Aí complica. Mas há essa preocupação de eu quero ver meu filho se desenvolver, eu quero ver meu filho avançar, eu quero acima de tudo ver esse meu filho caminhando, a minha filha no caminho do Senhor. Então o salmista está falando de sonho, ele está falando de filhos, ele está falando de herança, ele está falando de trabalho. É impossível na vida alcançarmos os nossos sonhos, realizarmos os nossos sonhos e sermos movidos por sonhos se nós não confiarmos em Deus. É impossível se nós não entregarmos nas mãos do Senhor. Se você não entrega a sua vida a Ele, se eu não entrego a minha vida a Ele, se eu não me coloco perante Ele, se eu não apresento a Ele os anseios do meu coração, se eu não apresento a Ele aquilo que está como deleite do meu coração, por mim mesmo, por você mesmo, é impossível. O que não significa que nós devemos dar uma baianada com respeito aos baianos que por aqui de repente tenhamos ou aqueles que estão cultuando. Mas no sentido de que diz o seguinte: rede, água de coco, sombra, jornal de letra grande e espera acontecer. A relação tem que ser uma relação de cooperação. Se de um lado nós não conseguimos por nós mesmos, e não conseguiremos por nós mesmos, por outro lado não implica que não devamos fazer a nossa parte, que não tenhamos que fazer a nossa parte. A nossa parte, em essência, tem a ver com entregar a nossa vida ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. A nossa parte tem a ver com entregar a nossa família ao Senhor.
Entrega a família, entrega teu casamento, entrega teus filhos, entrega a tua vida financeira, entrega ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. A nossa parte tem a ver então de podermos colocar perante Deus e fazermos aquilo que Deus pede que nós façamos. E termos o discernimento para agirmos em linha com o Senhor, para podermos bater na porta que Deus tem aberta para cada um de nós, para podermos agir na medida daquilo que Ele sinaliza, que Ele aponta, que Ele direciona para cada um de nós. Então, entrega a sua família ao Senhor, minha família nas mãos de Deus, porque, primeiro, há uma conspiração do inferno. Há uma conspiração do inferno. Daquilo que retratado foi lá na praga do Egito, do anjo da morte, daquilo que aparece na história de Jó, eu venho de rodear a terra e passear por ela, daquilo que Pedro fala em sua carta, que o inimigo, o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão. Há uma conspiração do inferno. E se nós não devemos temer o diabo, que não devemos temer, não devemos temer a partir da nossa submissão a Deus. Porque por nós mesmos, nós apanhamos dele. Nós levamos uma surra dele. Nós perdemos tudo. Na força do braço, e tão somente da força do braço, não há como poder resistir à ação do inimigo. Por isso a necessidade de podermos colocar a nossa família nas mãos de Deus. Existe uma conspiração do inferno. Eu não sei se de repente você atenta para isso, eu não sei se alguma coisa pode te ajudar nesse momento, num insight espiritual, numa ação do Espírito Santo, para poder... Às vezes a gente está num envolvimento, numa coisa que é uma cilada. Às vezes um jovem, um adolescente está num relacionamento que é cilada. É cilada. Tem que ter discernimento. E Deus dá o discernimento para poder ver se aquilo ali é ovelha ou se é bode. Para poder entender o que está naquele relacionamento. Então é o discernimento espiritual, mas se aplica na nossa vida, nas relações de amizades que temos, no trabalho, na faculdade, enfim, em todas as coisas, porque o inimigo se aproveita de restos para poder nos prejudicar, se aproveita de situações do cotidiano para colocar em questão a nossa fé. Então, devemos colocar a nossa família nas mãos de Deus, minha família nas mãos do Senhor, porque é uma conspiração do inferno. Devemos colocar a nossa família nas mãos de Deus, porque os nossos sonhos só podem ser realizados na presença do Senhor, que tem prazer em realizar os nossos sonhos, que tem prazer em atender aquilo que está como deleite do nosso coração. Se nós recitamos e usamos como texto base, Salmo 37, 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. O versículo 4 do mesmo Salmo diz, deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Deus tem prazer em realizar sonhos. Deus tem prazer. Você não tem prazer em ver o seu filho prosperando, avançando? Deus tem prazer em ver seu bem-estar. Deus tem prazer. Deus não conspira contra a gente. Deus não vem para poder puxar o tapete da gente. Ele tem prazer em realizar os nossos sonhos. Por fim, que nós vamos observar aqui neste texto, quando diz ao final, feliz o homem que enche deles a sua aljava, e que não será envergonhado, quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Nós precisamos entregar a nossa vida, a nossa família nas mãos de Deus, para que no momento da adversidade, no momento do embate, no momento da tempestade, no momento da dificuldade, no momento da acusação, nós possamos ser sustentados pelo Senhor, para resistir àqueles que se levantam para nos oprimir, para poder boicotar os inimigos do tribunal. Aqueles que têm um dedo em riste. Gente, nós somos tão dados a apontar, nós somos tão dados a poder encontrar o que é errado no outro. E por vezes somos tão assim,
sem misericórdia nessa ação. A gente age assim, não está acontecendo isso porque você fez isso. E pode até ser, porque tudo tem consequência. Mas do que vai adiantar naquele momento, em que a pessoa já se deu mal, você chegar e apontar o dedo ali e fica, o que vai adiantar? Só vai causar mais dor. Então naquele instante, mesmo que o que aquela pessoa esteja passando, que pode ser o seu esposo, a sua esposa, seus pais, os seus filhos, pode ser quem for, evita o dedo e riste. Porque não vai resolver, só vai acrescentar mais dor. E na medida que você apontar para alguém, este alguém vai se levantar contra você. Ele vai se levantar porque vai resistir. Não. Deus nos deu duas mãos para que nós possamos estender, para que possamos servir de apoio, para que pessoas que caem possam ficar de pé. Isso tem uma conotação muito forte no contexto da família. Quem tem filhos pequenos, quem já teve filhos pequenos, já se deparou com a questão do filho estar brincando, de repente ele tropeçar e cair, não já? E o filho chorar, às vezes faz aquela coisa toda. E você como pai, o que você faz? Foi nada não, meu filho. Segura aqui, levanta, foi nada não. Você dá a mão para o filho levantar. Este exercício, ele precisa comparecer nas nossas relações. É claro que isso não é fácil. É claro que esse ato de dar as mãos, ou de estender as mãos, tem a ver com algo dificílimo para cada um de nós, mas que não tem como poder não experienciar e deixar de viver essa realidade, que é a questão do perdão. Não tem como estender a mão se não tiver um coração disposto a perdoar. E perdoar é fácil de falar, mas é difícil de viver. É difícil, eu sei disso e você sabe disso. Porque as coisas deixam marcas na vida da gente. Mas é preciso perdoar, é preciso purgar, para que aquilo que foi marcado se constitua tão somente numa lembrança e não mais num sofrimento. Você entende? Tão somente numa lembrança. Isso aqui significa que eu levei um tombo e eu machuquei. Essa dor da alma significa este episódio que aconteceu. E você reconhece, e você identifica, mas você não fica circunscrito àquele problema, você não fica circunscrito àquela realidade, a tua vida não está aprisionada àquilo. Por quê? Porque você liberou o perdão. Por que você liberou o perdão? Por vezes, nós somos as pessoas que mais somos vítimas da nossa própria acusação. Tem uma frase um psiquiatra cristão, Paul Tournier, que ele fala o seguinte: para uma mente ocupada, uma mente culpada, não precisa de acusação. Não precisa de acusação. A palavra de Deus diz, no entanto, se a tua consciência te acusa, se a tua consciência te condena, maior é Deus. Então Deus, em Jesus Cristo, nesta revelação do amor dele para conosco, sacrificial, dentre tantas coisas que ali estão demonstradas, está demonstrado de maneira muito clara o perdão de Deus, porque o nosso pecado é uma ofensa a Deus, porque aquilo que por vezes fazemos em desobediência aos princípios bíblicos atinge o coração de Deus. Mas como que Deus nos trata? É a parábola do filho pródigo, quando depois de ter pedido o que não tinha direito, ter gasto de maneira indevida totalmente, volta ao quebrado para casa. E quando o pai o vê,
ele abraça, ele pede para dar um chinelo e ele promove uma festa. Este é o Deus da palavra. Este é o Deus que uma vez perdoado, perdoado para sempre. O inimigo não. O inimigo fica ali querendo remoer, mas porque você fez, mas porque você fez, mas porque você fez. Ou então remoer porque a tua vida está assim, porque aconteceu isso, e remoer. Mas Deus ali naquela ferida lança do bálsamo dele para poder cicatrizar. Desta maneira então, meus queridos e meus amados irmãos, nós podemos observar a partir então deste salmo, no contexto em que nós temos utilizado para esse mês de maio, minha família nas mãos de Deus. Que, repito, primeiro, devemos colocar nossa família nas mãos de Deus, porque é uma conspiração do inferno, para nos afetar na nossa própria casa, família, nos nossos relacionamentos, nas suas esposa, pais e filhos, afetar a nossa paz, desassossegar a nossa casa. Segundo, devemos colocar nossa família nas mãos de Deus, porque só Deus pode realizar os sonhos que trazemos no coração. E Ele tem prazer em fazer isso. Deus quer te abençoar. E Jesus Cristo é a prova mais clara disso. É a prova mais clara disso. Eu falo para você com convicção, com interesse de coração, baseado na palavra que Deus quer te abençoar. Porque Ele demonstrou isso a partir do Filho dEle. E como diz o apóstolo Paulo, se Ele então enviou o próprio Filho, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Crê em Deus. Confia em Deus. Entrega a tua vida a Deus. Coloca a tua família nas mãos de Deus. Nós devemos colocar a nossa família nas mãos de Deus, porque embates existem. Acusações e dedo em rixa aparecem. E nós precisamos ser fortalecidos no Senhor, para podermos enfrentar e superar esses embates e essas tempestades. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Nós vamos ficar em pé agora. Nós vamos cantar, irmão Leônidas, um cântico que pode ser aquele que já cantamos, que fala sobre família. Nós já oramos. Carlinhos já orou aqui, consagrando a nossa família, dedicando a nossa família ao Senhor. Mas este é um momento em que nós vamos fazer aquilo que eu compartilhei com o irmão que nós faríamos como sendo um ato profético. Um momento de entrega daquilo que aflige o nosso coração. Na nossa vida pessoal, na nossa casa, na nossa família. Aí, enquanto nós estivermos aqui cantando, eu quero convidar o irmão, eu quero convidar a irmã, eu quero convidar você, que sai do seu lugar e vem aqui à frente, colocando a sua vida, colocando a sua família, colocando o seu casamento, colocando os seus filhos, colocando os seus sonhos perante Deus. Enquanto nós cantarmos, vem aqui à frente. Este ato de entrega, de poder falar: Senhor, é verdade, sozinho eu não vou conseguir, mas contigo eu vou conseguir. Vem cá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem para cá pertinho de mim. Sai do seu lugar. Em nome de Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, quer fazer isso agora, vem cá. Vem entregando sua vida ao Senhor Jesus. Chega para cá, vem para cá. Em nome de Jesus. Senhor, abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me achego à tua presença. Vem, Senhor, meu lar reconstruir. Faz da minha casa, tua casa, Senhor. Tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua
frente. Eu creio que no plano espiritual está sendo quebrado algumas coisas aqui nesta noite. Eu creio no plano espiritual, em que Deus está falando, arreda, me pertence, essa casa é minha, você não tem autoridade de entrar aqui, aqui tem uma marca do sangue. Eu creio que nesta noite, o Espírito de Deus está quebrantando o coração, está restaurando, está liberando o perdão. Quem sabe, e eu creio, depois deste culto, o esposo vai falar para a esposa, eu te perdoo. Ou a esposa, para o esposo, eu te perdoo. Ou os filhos para os pais, ou os pais para os filhos. Ou um jovem num relacionamento que teve. Eu creio num quebrantamento do Senhor, para tirar das mãos do inimigo aquilo que ele fica querendo lançar em rosto o tempo todo. Eu creio nesta noite em sonhos renovados. Sonhos renovados nos nossos adolescentes. Sonhos renovados nas nossos jovens. Sonhos renovados com as nossas crianças. Samuel foi uma criança quando recebeu um sonho do Senhor. Quantas crianças perdendo a perspectiva de sonho pelo ambiente que elas estão vendo dentro de casa? Eu creio em sonhos renovados aqui no casamento. Eu creio em sonhos renovados de metas estabelecidas e concretizadas para a honra e glória do nome do Senhor. Eu creio nisso, porque eu creio num Deus que tem prazer em abençoar. Eu creio num Deus que demonstrou isso enviando o seu Filho por amor a cada um de nós. Eu creio em corações restaurados, renovados, motivados. Eu creio em pais abraçando os filhos abraçando os pais. Eu creio em experiências traumáticas sendo quebradas, vencidas e superadas. Eu creio num Deus que trabalha em corações enlutados, quem sabe aqui nesta noite. Eu creio num Deus que trabalha em corações que passaram uma vivência traumática pelo divórcio. Eu creio num Deus que não tem dedo em riste, mas que tem mão estendida para abençoar. Eu creio num Deus que nos abraça. Eu creio num Deus que diz, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado. Ó Deus, verdadeiramente, eu e meus irmãos entregamos a nossa vida e a nossa família em Tuas mãos. Porque reconhecemos que não há em nós uma condição, uma força, para podermos, ó Pai, lidar com os ataques do inferno à nossa casa, com os ataques, ó Pai, do inferno, do anjo da morte sobre a nossa família. Mas nós cremos num Deus que enviou o seu Filho, que derramou o sangue dele e que diz, esse é meu e não toca. Eu creio num Deus que tem prazer em realizações e tem sonhos aqui sendo, ó Pai, renovados. Tem mães renovadas aqui no sonho. Tem jovens renovados, adolescentes renovados no sonho. Divorciados, viúvas. Pessoas que se sentem sozinhas e desamparadas, mas que estão sendo acolhidas e abraçadas pelo Senhor. Ó Deus, eu creio no Deus e nós cremos juntos, que nos fortalece. Ó Deus, neste mundo em que nós enfrentamos aflições e tribulações, e muitas delas, ó Pai, vêm neste mundo significativo que é a nossa casa, a nossa família. São doenças, é desemprego,
Ó Pai, é violência. São tantas situações. Mas nós cremos num Deus que diz: eu estou contigo. Eu te ajudarei. Eu vou te fortalecer. Eu venci o mundo. Ó Deus amado, então neste momento cremos juntos. E ó Pai, juntos colocamos a nossa casa, a nossa família, a nossa vida nas tuas mãos. Queremos caminhar contigo. Porque para onde iremos nós, se não estivermos na tua presença? Seja a tua graça sobre cada um aqui neste momento. Seja esse, ó Pai, um momento marcante na vida de todos nós. Seja esta semana uma semana, ó Pai, que marque uma diferença na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.